Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, olha quem tá aqui comigo de novo, doutora Natália, minha colega nutricionista funcional, que vocês já viram que é bárbara, né? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa mega interessante. Se desse para dar um stop, eu ia pedir para você parar um instantinho, correr no banheiro e botar a língua para fora e olhar para sua língua. Ou então, pega o seu celular, tira uma foto da sua língua e aí você vai ver tudo que essa língua pode dizer para você. Natália, por favor, o programa é seu. A língua, ela dá vários sinais pra gente. Por quê? Toda vez que existe um processo de má digestão, a língua, ela também reflete essa má digestão. Muitas vezes vem com um formato de mau hálito, que muitas vezes a pessoa não percebe. Quem percebe é quem está em volta, né? Mesmo que tenha um hábito de higiene saudável. Poucas pessoas escovam a língua. Então, escovar a língua faz parte da higiene bucal, não é escovar só os dentes. Por quê? Porque a língua, quando ela começa a juntar resíduos de alimentos, ela tem uma alta proliferação de bactérias que mudam o pH da boca, trazendo um mau hálito. Então, essa mudança da digestão e desse pH da boca pode fazer a língua ficar igual uma camada branca, um tapete branco, chamado de saburra branca. Veja, é diferente da língua com sapinho. Então, o sapinho que acomete muito os bebês, quando começa a colocar tudo na boca, né? É uma grande proliferação de fungo. O adulto pode ter também essa proliferação de fungo, que é normalmente candidíase na boca. Mas daí fica uma camada branca muito grossa, além de causar dor, desconforto. Essa saburra só de depósito de bactérias e de má digestão, ela é um pouco mais fina do que essa saburra que vem realmente com a candidíase. Então, é o primeiro ponto. Se isso está acontecendo com sua língua, tem que escovar mais a língua e tem que melhorar a digestão, tá? Um outro fator que pode indicar falta de nutrientes é quando a língua ela fica toda quebradiça. Então, se você colocar a língua para fora e dobrar, se ela abrir, né, como se fosse toda rachada na lateral em cima, pode indicar deficiência de duas vitaminas. Vitamina B9, que é o ácido fólico, e principalmente a vitamina B12, que é o que mais acomete os pacientes, principalmente naqueles que tomam medicamentos para diminuir, né, para melhorar o pH do estômago. Né? Então tem que tomar muito cuidado, porque esses medicamentos... Os prazóis? Os prazóis. Ai, mas a gente fala demais dos prazóis aqui, pode falar. Todo mundo que vem fala dos prazóis. Os prazóis, pelo fato dele diminuir o ácido do estômago, a gente tem dois efeitos. Um é a redução na absorção da vitamina B12. E sem vitamina B12 não existe uma regeneração da língua. As células da língua, elas se regeneram entre 3 e 5 dias. Mas se ela não tiver nutriente para isso, ela começa a rachar, como se fosse uma pele envelhecida. Por isso que ela fica toda marcada. E além disso, os prazóis mudam com o pH do estômago, ele aumenta, eu diminuo a digestão, o que traz também um super crescimento bacteriano em cima da língua. Pois é, fora que se você não digere, vai parar no intestino e Isso, e daí isso pode voltar como se fosse alergia. Quando existe um processo de alergia acontecendo, ou mesmo de uma sobrecarga do sistema imunológico, a língua, além de ficar rachada, ela pode também inflamar. Então, ela fica maior, então como se ela tivesse inchada e como se ela tivesse sido queimada. Sabe quando a gente queima a língua com alguma coisa muito quente, que ela fica dolorida? Tem pessoas que têm esse sintoma cronicamente. Ai, coitados. O que dificulta muito ingerir alimentos, né? Por quê? Porque a língua fica extremamente sensível. Esse sinal de inflamação precisa ser visto. Porque pode ser algo realmente desse organismo que não está em acordo e que com ajustes alimentares, reduzindo ingestão de proteínas que causam alergia, a gente melhora. Porém, se tem muita inflamação e principalmente se começa a ter feridas na língua, feridas como se fossem pústulas mesmo de pus, não a afta, mas ela fica realmente inchada, como se fosse um machucado, pode ser também indicativo de mudanças que pode gerar até o câncer. Então, nesses casos, precisa procurar um dentista para fazer uma avaliação adequada ou mesmo um profissional médico para realmente orientar e fazer, às vezes, uma biópsia para, se for um câncer, pegar antes esse diagnóstico. Claro. E, Natália,
Natália, aquilo que a gente chama de língua geográfica, Sim. é essa que você está falando? Sim. Que é a falta de B12? Então, a língua geográfica não necessariamente é da falta da B12. A língua geográfica é como se abrisse, as pessoas acham que abre manchas brancas, mas na verdade é o inverso. Abre manchas avermelhadas e fica parecendo igual um mapa, por isso que o pessoal chama de geográfico, né? Isso também começa numa resposta de sobrecarga imunológica. Tanto que não é incomum crianças, quando estão para ficar resfriadas, que tá entrando em contato com alguma bactéria, a primeira coisa que estoura é a língua, ela fica geográfica. Porém, em estados de hipersensibilidades alimentares crônicos e disbiose, pode acontecer da língua geográfica acontecer também. Bom, e você já falou enfim, de todas as doenças que podem estar relacionadas e como prevenir, então, para você ter uma língua bonita? Gente, todo o corpo tem que estar lindo, maravilhoso, Sim. né? As mucosas, né? As mucosas são muito importantes. São, porque apesar de não estar na língua, um outro sinal da boca que precisa ser observado são as aftas de repetição. Então, se tá, assim, sangramento na gengiva, uma gengiva que ela vaza, né, sangue, só de encostar a escova, isso já indica deficiência de nutrientes, entre eles a vitamina C, que é muito comum, né? Mas o zinco também. O zinco, ele é fundamental para a saúde, porque ele, junto com a vitamina B9 e B12, ele consegue regenerar a superfície da língua e a mucosa interna da boca. Então, precisa caprichar nas fontes de zinco, de B6 e de B12. E onde nós achamos zinco, B6 e B12? É interessante que esse trio, normalmente a gente encontra já nas algas. Olha. Então, as algas, para quem mora nas regiões de mar, encontra com facilidade esse conjunto, né? Mas também conseguimos encontrar de maneira separada. Quando a gente pensa na ingestão de folhosos verdes escuros, a gente consegue uma quantidade boa de vitamina B9. E a B12, o intestino também produz se ele não estiver em disbiose. Pois é, as nossas boas bactérias fazem coisas incríveis, né? Sim. Inclusive, produzem a B12, né? Exatamente. E o zinco, você já comentou em outros programas, mas vamos relembrar? Sim, a proteína de origem animal, então carne, frango, você vai encontrar B12 e também o zinco. E as sementes, que a gente encontra bastante zinco. Então, cereais integrais, porque normalmente o zinco está na casca. Então, o refinamento de farinha, refinamento do arroz, acaba com o zinco. Agora, Natália, por exemplo, como é que a gente vai saber se esse arroz integral ele é fresco, isto é, ele não foi colhido há não sei quanto tempo, estocado não sei quantos anos aí? Grande chance dele ficar estocado, porque isso é uma prática comum, né, na produção. Então, o que a gente precisa observar realmente é a origem da empresa que está por trás desse arroz, que está se responsabilizando por isso. Por quê? De preferência, uma produção orgânica e ainda biodinâmica, que a gente tem no Brasil, para aumentar a qualidade nutricional desse arroz e diminuir a exposição a metais pesados. Porque, gente, quando vocês estão adquirindo um alimento orgânico e biodinâmico, dá uma explicadinha do biodinâmico rapidinho? Sim. Biodinâmica é um tipo de produção orgânica em que você tem todo um respeito pelo ciclo de crescimento natural da planta e a plantação ela é tratada em harmonia com plantas medicinais e com os preparados biodinâmicos. Então, é uma terra mais fortalecida, podemos dizer assim. Então, quando você está simplesmente adquirindo um produto assim, você está deixando de ter a necessidade, muitas vezes, de estar comprando um suplemento numa farmácia. Com certeza. Porque você está investindo na sua saúde. Isso é uma relação que eu gosto muito de fazer, sabe, Natália? Porque é caro. Gente, é a tal história. É muito relativa entre o caro e o barato e nós já tivemos aqui produtores orgânicos mostrando que não é bem assim, que às vezes até sobra por falta de pessoas que venham comprar, tá? Bom, Natália, como sempre, super obrigada, o programa foi ótimo e nós temos, assim, mais vezes que eu já estou programando para a doutora Natália estar aqui conosco, tá? Muito obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.